Boa noite, muito bom estar com vocês de novo, sempre crendo, né, que o Espírito Santo nos une, apesar da distância, apesar do confinamento. O amor de Cristo nos motiva a estar juntos, nos motiva a unir nossas mentes em um só Espírito, em louvor e adoração ao nosso Deus. Foi uma experiência interessante ontem, a abertura da nossa Semana Santa. Foi muito interessante a gente repartir, né, um pouco da mensagem com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E na sequência hoje nós vamos continuar apresentando um pouquinho mais sobre o tema da Páscoa, sempre com um foco nas escolhas que nós temos que fazer, também nos relacionamentos. Vamos inclinar nossas frontes e vamos elevar uma palavra de oração ao nosso Deus. Querido Deus, nós te agradecemos porque, mais uma vez, temos a oportunidade de compartilhar a tua palavra. Te agradecemos porque testemunhar do teu amor em nossas vidas, falar a respeito das maravilhas que a Bíblia nos ensina, é algo realmente que nos motiva a ser melhores, nos motiva a nos aproximarmos de ti. Senhor, nós queremos entregar em tuas mãos cada um dos ouvintes, cada um dos que estão participando desse culto, seja online, seja depois assistindo pelo canal. Queremos entregar as vidas de cada um de seus familiares também em tuas mãos. Tu sabes as dificuldades, tu sabes as angústias, tu sabes também das alegrias, e queremos entregar nossas alegrias, nossos medos, nossas dores, e pedir que tu nos confortes, nos fortaleças, e, e a cada dia possamos buscar em ti o apoio, possamos buscar em ti a sabedoria, e possamos buscar em ti também a libertação do pecado, a libertação da ignorância, a libertação dos maus hábitos que muitas vezes nos escravizam. Senhor, queremos pedir também que teu Santo Espírito esteja conosco nesse momento, que nossa mente, nosso coração esteja conectado ao teu santo trono de graça e que tu venhas falar aos nossos corações nesse momento. Rogamos essas bênçãos, não porque mereçamos, mas pelos méritos do sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz em nosso favor. Amém. Muito bem, ontem nós falamos um pouquinho sobre como a religião, que era para ser a nossa ligação com Deus, acabou se transformando em alguma outra coisa e acabou se transformando num elemento, muitas vezes de opressão, muitas vezes de manipulação e controle. Isso fez com que a sociedade reagisse de maneira contrária e nos últimos 500 anos aí nós temos diversas ideias e teorias que foram surgindo tentando substituir aquilo que Deus havia proposto para nós, que é o nosso relacionamento com Ele. E nenhuma dessas teorias ou ideias tem condições de suprir o espaço que Deus deve ter em nossas vidas. Mas nós somos influenciados pela cultura em que vivemos, pela maneira como aprendemos a pensar, a raciocinar, a entender as coisas, e, e precisamos que Jesus nos livre dessa loucura, porque a sabedoria humana é a loucura para Deus. Hoje, nós vamos continuar um pouquinho nessa linha. Digamos assim, o título, né, o tema da nossa conversa de hoje aqui é Escravos da Ignorância, a pandemia da primeira Páscoa. Para entender o que foi a primeira Páscoa, nós temos que retroceder antes da primeira Páscoa, para a gente poder entender por que havia necessidade daquela Páscoa.
Então, o início do surto, né, o surto dessa pandemia, a pandemia mais terrível que a humanidade já conheceu e já enfrentou, e ainda está enfrentando, começou quando Deus criou esse mundo e concedeu bênçãos maravilhosas ao primeiro casal. E entre essas bênçãos estava o livre-arbítrio. Deus chegou para, eu imagino assim, a conversa de Deus com Adão e Eva, né? Imaginando algumas palavras um pouco além do que está lá, mas mantendo a mesma ideia. Vocês têm duas opções, eu imagino Deus dizendo para eles. Vocês podem permanecer comigo, que sou a fonte de vida ilimitada, ou viver sem mim, de forma limitada, e essa limitação vai ser tanto na intensidade da vida de vocês, quanto no tempo. Vamos fazer um trato. Esse fruto aqui, ó, vai ser um símbolo desse trato. Enquanto vocês não comerem deste fruto, e vocês podem comer de todo o resto, tá? Vocês não vão passar fome por causa desse fruto, porque vocês têm uma infinidade de outras variedades de frutos para comer. Mas enquanto vocês não comerem deste fruto, vocês vão estar demonstrando, não somente para mim, mas para todo o universo, para todos os anjos, todos os seres que já existem, que vocês querem estar comigo. Agora, vocês são livres. Se vocês quiserem experimentar o fruto, vocês têm toda a liberdade. Tá? Só que experimentar esse fruto significa que vocês preferem viver sem mim. E viver sem mim, que sou a fonte da vida, significa que vocês vão acabar abrindo mão da existência. Mas se vocês tiverem esse desejo, vocês são livres, basta comer desse fruto. E nós não sabemos, a Bíblia não nos diz por quanto tempo aquele casal ficou por ali, no Jardim do Éden, e sabendo daquele fruto e cumprindo o trato com Deus. Mas um belo dia, ali que a serpente veio com algumas ideias. E a serpente era apenas a personificação do inimigo que havia levantado já uma rebelião contra Deus no céu. E esse inimigo chegou para eles e disse assim: olha, essa história, esse trato que Deus fez com vocês, de que vocês daí vão deixar de existir, e que vocês têm que comer só para. Aliás, que vocês não podem comer, né, para mostrar que vocês querem estar com ele, não é bem assim. Né? Começou a colocar um pouco de dúvida na cabeça de Adão e Eva. Na verdade, de Eva, né? Adão não teve dúvidas. Adão comeu do fruto de maneira consciente, mas Eva foi enganada. Deus disse que vocês iam morrer só para colocar medo em vocês. Ele fez isso porque ele não quer perder o domínio sobre vocês. Vocês nunca vão morrer. Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão passar desse para um estágio mais elevado de existência e serão iguais a ele. Bem, esse discurso da serpente, de uma forma velada, escondida, tem algumas mensagens subliminares ou quem sabe não tão subliminares assim. A primeira é que vocês são imortais. Mesmo que Deus diga o contrário, vocês não vão morrer. Uma outra mensagem escondida nesse monólogo da serpente aí é de que Deus só quer manipular vocês. O relacionamento que Deus espera de vocês não é amor. Desde a rebelião no céu, Lúcifer dizia que Deus não amava. Dizia que a lei de Deus, que Deus dizia que era uma lei de amor, que não era, era uma lei de imposição, era uma lei de opressão. E uma terceira mensagem embutida, e a gente poderia, quem sabe, extrair outras, mas que eu quero salientar com vocês hoje aqui, é que para evoluírem, para progredirem, vocês precisam das coisas, no caso aqui desse fruto, e depois de outras coisas, e não de Deus. Tá? É esse fruto que vai fazer vocês serem iguais a Deus. E com isso ele até estava colocando a dúvida, quem sabe Deus só é Deus porque comeu desse fruto, ou seja, o poder vinha do fruto e não da pessoa de Deus.
As coisas é que têm poder de verdade. Vou inventar uma palavra nova aqui, a gente chama isso de neologismo, né? Vou inventar a palavra coisalatria. Tá? Dizer que o fruto teria condições de transformá-los para serem iguais a Deus era uma coisalatria, uma adoração às coisas. Bem, Adão e Eva tiveram a oportunidade de escolher. Eva fez equivocada, fez enganada. Adão percebeu o que havia acontecido, mas preferiu colocar Eva em primeiro lugar na vida dele. E assim Deus saiu do primeiro lugar na vida daquele casal. O casal se permitiu infectar pelo vírus. Deus prometeu a cura pelo sangue do substituto. Deus os procurou e ele deu a seguinte linda promessa. Quando ele viu que Adão e Eva tinham optado por se afastar dele e viver sem ele, que era isso que representava comer daquele fruto, Deus disse o que está escrito em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre tu, serpente, e a mulher, entre a tua semente e a sua descendência. E tu, serpente, vais conseguir ferir apenas o calcanhar, mas a descendência da mulher vai esmagar a sua cabeça. Com isso, Deus estava prometendo: olha, o inimigo está achando que vocês estão super amiguinhos dele. E vocês, se quiserem, podem ser amiguinhos se realmente vocês agora estão do lado dele. Mas eu proponho aqui que, se vocês quiserem, é possível a gente reverter essa situação. Não vai ser fácil, não vai ser de graça, não vai ser barato. Mas vocês vão ter que aceitar que alguém morra no lugar de vocês. E para ilustrar isso, Deus tomou ali um cordeiro, e aquele cordeiro foi morto para que, por meio de sua pele, Adão e Eva tivessem vestimenta, e por meio do seu sangue fosse ali expresso a nova aliança, um novo trato que Deus fez com Adão e Eva. O fruto agora já não significava mais nada. Eles já haviam passado do nível do fruto. Mas Deus diz: olha, se vocês quiserem, a gente pode reatar. Mas é voluntário, não vou obrigar ninguém, como o inimigo diz que eu sempre obrigo. Mas vocês vão depender do sangue, e do sangue do Filho de Deus, que vai morrer por vocês. Enquanto isso não acontecer, o sangue de Cristo será representado pelo sangue do Cordeiro. E eu imagino Adão, que até ali havia cuidado de todos os animais. Eu imagino ele fazendo carinho na cabeça daquele cordeiro tantas vezes, e sentia um amor maior do que qualquer um de vocês, ou eu, enfim, sentimos por qualquer bichinho de estimação. Porque o amor dele havia sido até ali puro, havia sido um reflexo do amor de Deus. Afinal de contas, Adão e Eva haviam sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles eram capazes de amar como Deus amava. Isso mostra a incoerência da proposta de Satanás. Vocês vão ser iguais a Deus. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus. E Satanás faz sempre isso. Ele nos oferece coisas que nós já temos e não percebemos, ou oferece coisas que, se nós tivermos, vão ser a nossa desgraça. Bem, voltando àquele cordeiro. Eu imagino que Adão, ao ver pela primeira vez o sangue escorrendo na terra, ao ver o cordeiro agora sem reação, sem condições mais de correr, de brincar, de expressar seus sentimentos, enfim, de viver, que é o que nós fazemos, né? E gostamos tanto de fazer, estamos sentindo muita falta de algumas coisas que fazemos em nossa vida nesse momento de pandemia. Aquilo cortou o coração de Adão. E ele então começou a perceber a gravidade do que havia acontecido e o preço do resgate, que seria muito alto.
Bem, com o passar do tempo, não apenas Adão e Eva tiveram que matar cordeiros para prosseguir nessa simbologia de aliança com Deus, seus descendentes também passaram por isso, e aquele ritual passou a ser mecânico. Alguns deles passaram a acreditar que realmente havia algum poder no sangue do cordeiro, do animal que era imolado em sacrifício, o que não deixa de ser, de novo, a coisalatria, né? Achar que as coisas têm poder para alguma coisa, que as coisas têm a capacidade de nos fazer felizes, as coisas têm capacidade de nos elevar a um status, a um nível mais elevado. Esse é um engano. E às vezes a gente passa tanto tempo da nossa vida e gasta tanto esforço atrás de coisas, achando que através disso seremos mais felizes ou seremos mais completos, enfim. O tempo foi passando. 2 ou 14 gerações depois, pausa, deixa eu explicar isso. Como assim 2 ou 14 gerações? É que, se a gente for ver o relato bíblico, a gente vai ver que se passaram 14, né, de Adão, Sete, Enos, e assim a gente vai ver 14 pessoas até chegar em Noé, que foi o que enfrentou o primeiro grande pico do vírus do pecado nesse mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, também foram apenas 2 gerações, porque às vésperas desse grande pico acontecer e a grande crise que ali aconteceu, chamada dilúvio, às vésperas disso acontecer, faleceu Matusalém. E Matusalém tinha, em sua infância, convivido diretamente com Adão. Se a gente fizer os cálculos ali na genealogia, nas genealogias de Gênesis 5 e 11, a gente vai encontrar isso. Então, eu imagino que Adão colocou o seu tataranetinho, Matusalém, no colo e contou a história da criação, contou a história da queda. E Matusalém também, depois que cresceu, acabou colocando os seus tataranetinhos no colo e contando para eles. Então, por um lado foram 14 gerações e por outro apenas 2, já que havia uma grande longevidade. 2 gerações foram capazes de transmitir o relato da criação e da queda para todos os milhões ou bilhões, não sei quantas pessoas havia no mundo naquela época, mas eram muitas. E pessoas de grande capacidade intelectual e física, mas essas pessoas foram se afastando tanto de Deus, foram rejeitando de maneira tão intensa aquela aliança, a possibilidade de restauração, que Deus percebeu que não haveria mais retorno para a humanidade se ele não pusesse um fim àquele vírus que havia se alastrado de uma maneira tão avassaladora. Mas Deus não faria isso como muitos dizem, Deus é um Deus vingativo, Deus é um Deus cruel, o Deus do Antigo Testamento, como muitos dizem. Não, se nós olharmos com atenção, nós vamos ver como a misericórdia de Deus está presente em todo ato estranho. E o ato estranho de Deus é o ato de destruir. Mas ele faz isso por amor de seus filhos. Porque num mundo de contradição, num mundo de pecado, muitas vezes é necessária a destruição para a salvação de um remanescente. E foi o que aconteceu durante 120 anos. Noé apresentou a mensagem para o povo. E ele não disse nessas palavras, mas eu quero usar uma palavra especial. E eu aprendi o significado dessa palavra dessa maneira com o pastor André Flores. Eu, na pandemia, tenho tido a oportunidade de assistir as pregações dele, junto com meu pai aqui em casa. Ele é o pastor da Igreja Central de Curitiba, um grande estudioso, admiro muito a capacidade dele. E ele, em uma das suas pregações recentemente, ele usou o termo anátema. E anátema é um termo grego que, se você der uma pesquisadinha, você vai descobrir que ele tem um significado de oferenda. Oferenda aos deuses, uma oferta aos deuses. Mas que também acabou assumindo o significado de algo designado à destruição. Muitas vezes se usa esse termo, inclusive, alguém que vai ser
excomungado, excluído da igreja. Muitas vezes eles usam o termo anátema. Anátema significa o seguinte: não existe, para aquilo que é anátema, uma situação neutra. Não existe o estar em cima do muro. Ou você se dedica a Deus, se você é anátema, e Deus o aceita, como uma oferta maravilhosa, ou você se recusa a ser uma oferenda, a ser um presente para Deus, e com isso você é destinado à destruição. Nós vivemos agora num período em que a gente não percebe que, na realidade, tudo é um anátema. Tudo ou será dedicado à eternidade com Deus, ou será dedicado à destruição final. Mas nesse momento que a gente vive, em que a gente esquece que as coisas estão sendo polarizadas para esse desfecho da história da humanidade, nós nos contentamos em viver de maneira que nos esquecemos de ser um presente para Deus e de que, se não somos um presente para Deus, nós estamos destinados à destruição. Mas Deus não destrói sem um aviso. Então, durante 120 anos, Noé avisou seus conterrâneos e contemporâneos, dizendo: olha, a destruição virá pela água. Mas Deus não quer destruir ninguém, desde que as pessoas estejam dispostas a permitir que haja uma esperança de salvação. Porque do jeito que está indo, todo mundo vai se esquecer, todo mundo vai virar as costas para Deus e não haverá mais ninguém nesse planeta inteiro que esteja testemunhando a favor de Deus e dizendo: olha, ainda é possível voltar ao plano original. E a única pessoa que estava fazendo isso era Noé. Quando Noé morresse, se seus filhos, e provavelmente seus filhos não seguiriam o mesmo caminho de Noé, não haveria mais esperança para a humanidade. Não haveria mais como o Filho de Deus cumprir a promessa de ser a semente que destruiria a serpente. Bem, após 120 anos de pregação, de tentar convencer, de argumentação, de tentar tirar ideias e teorias esquisitas da cabeça das pessoas, a arca ficou pronta, sua porta estava aberta e apenas 8 pessoas entraram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos. E veio a destruição, como Deus havia avisado, e ele respeitou a decisão de cada um que não quis entrar na arca. Nós estamos indo para um evento parecido com esse. A breve volta de Jesus. Precisamos estar conectados, precisamos estar ligados na mensagem, precisamos estar atentos para não cometer o mesmo erro que os antediluvianos. Se afastar a tal ponto de Deus que achar que entrar naquele confinamento, né, é muito apertado ali. Não, eu quero o ar livre, o ar puro. Mas muitas vezes o confinamento é a nossa salvação. Algo parecido com a época em que vivemos. Bem, como já mencionei, Noé e sua família então foram um anátema como oferta a Deus, e o restante da humanidade foi anátema destinado à destruição. O tempo foi passando e Deus viu que havia agora a necessidade de um povo específico para fazer o papel de Noé e pregar a mensagem de que o Messias viria resgatar a humanidade. E então ele fez uma aliança com Abraão. E agora Abraão e seus descendentes se tornaram o grupo oficial para disseminar as verdades de Deus aqui neste mundo. Mas o partido concorrente tinha muito mais cabos eleitorais, digamos assim. Bem, 4 séculos se passaram após Deus travar a aliança com Abraão, e os seus descendentes, por uma série de circunstâncias, os herdeiros da promessa que Deus havia feito a Abraão, acabaram se tornando escravos no Egito, longe da terra que Deus havia prometido para eles e longe da situação que Deus gostaria que eles estivessem. Ali eles perderam os costumes, eles perderam
o hábito de manter o ritual do sangue do cordeiro, eles acabaram se esquecendo do significado disso e acabaram se envolvendo de tal maneira com a cultura do país e da época em que eles habitavam, que eles acabaram se esquecendo de como era adorar a Deus. E Deus agora vem para libertá-los, não apenas da escravidão do serviço, não apenas da escravidão dos maus tratos, não apenas da escravidão da opressão, mas também da escravidão da ignorância. A ignorância do relacionamento com Deus. Eles não sabiam mais como se relacionar com Deus e não tinham a menor ideia dos benefícios que o relacionamento com Deus traz para a vida de cada indivíduo. Naquele povo do Egito, era muito comum a coisalatria. Eles adoravam praticamente todos os objetos ao redor deles, de animais ao rio Nilo, o próprio faraó era um deus. E agora Deus envia 10 pragas, não porque ele é um Deus, como muitos dizem, vingativo e cruel e gosta de ver as pessoas sofrendo. Não, essas 10 pragas eram um ensinamento, era a maneira didática de Deus ensinar a eles, olha, vocês estão querendo colocar a confiança de vocês nas coisas, as coisas não têm poder, não se iludam. Quem tem poder sou eu. Sou eu que tenho a capacidade de libertar vocês, de resgatar vocês, de restaurar vocês. Então Deus começa agora, um por um, a mostrar que o Nilo não tinha poder, que as rãs não tinham poder, que as moscas não tinham poder, que o gado não tinha poder, o próprio sol não tinha poder. Deus comandou, o sol escureceu, e o sol era uma das divindades mais poderosas de todos os povos pagãos antigos e até hoje. Muita gente ainda idolatra o sol da sua própria maneira. Bem, as pragas foram se sucedendo. E a última praga envolvia a crença no poder de Faraó como sendo uma divindade na Terra. Uma pessoa que se auto-intitulava Deus. E agora Deus, como fez na época do dilúvio, ele mandou um aviso. Olha, os primogênitos vão se tornar anátema. Os primogênitos podem ser um anátema como um presente para mim, e então eu pouparei a vida deles, e eles serão dedicados a viver para mim, ou os primogênitos serão anátema, não dedicados para mim, mas destinados à destruição. E agora nós teremos um símbolo, mais uma vez, para demonstrar qual é a sua escolha. É importante, é essencial que nós manifestemos a nossa escolha publicamente. A escolha de estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus ou não. Muitos rituais religiosos têm esse princípio por base. O batismo, você não está recebendo ali um poder especial na água. Não. Você já recebeu esse poder e ele vai se intensificar com a atuação do Espírito Santo na sua vida. Mas o batismo, o mergulhar na água, é o momento em que você mostra para todo mundo e o universo inteiro que você quer estar ao lado de Deus. O batismo, nesse sentido, é semelhante a não comer o fruto. E naquele momento da 10ª praga, o símbolo era o sangue do cordeiro. No sábado passado, o pastor André Flores, falando sobre isso, ele comentou que o significado de derramar o sangue ali em Êxodo menciona colocar o sangue numa bacia, mas a tradução mais correta seria derramar na passagem da porta. De tal maneira que, e isso era um hábito, um costume da época, um anfitrião, quando recebia um hóspede, ele derramava um pouco de sangue na porta e o hóspede deveria passar por cima desse sangue, indicando que agora dentro da casa
ele estaria protegido pelo seu anfitrião e que ele era muito bem-vindo ali. Era uma espécie de aliança que um anfitrião fazia com seu hóspede. E isso também era usado com reis e durante muito tempo foi usada essa simbologia do sangue como um pacto, uma aliança entre duas pessoas ou entre uma pessoa e um governo e também entre uma pessoa e Deus. Então, para que o primogênito daquela casa fosse dedicado a Deus como um presente e não destinado à destruição, deveria ser passado então o sangue na passagem, no chão, ali na porta, e também nas laterais e em cima, de tal forma que qualquer um que entrasse na casa passaria pelo sangue, né? Quase que por dentro do sangue, porque o sangue estava a toda volta, em cima, nas laterais e embaixo também na porta. E o verbo para passar por cima, em hebraico, é pechar. E é desse verbo que vem a palavra que dá origem à palavra Páscoa. Eu, após essa pregação do pastor André Flores, então passei a entender que o passar por cima, eu antes entendia que o anjo, como um avião, né, passou por cima da casa, mas não. O anjo passou por cima do sangue que estava no chão e entrou na casa e confirmou a aliança, confirmou o pacto de dedicação a Deus. Então não era um passar por cima como se estivesse esquecendo. Não, o anjo veio para confirmar com cada família. Talvez não tenha se manifestado fisicamente, mas a presença dele ali é que representava a continuidade da vida. E a ausência do anjo de Deus é que indicava a morte. Naquele momento, as pessoas que aceitassem o lockdown que Deus havia promovido, olha, permaneçam em casa, não saiam. E havia prescrição, né? Não basta só ficar em casa, você deve passar o sangue na porta. E assim nós renovaremos o nosso pacto, assim nós renovaremos o nosso relacionamento. Ah, eu imagino uma criança ali com seus 4, 5 anos, perguntando: papai, você passou o sangue? Com certeza, vamos lá conferir. E as crianças nessa idade às vezes são repetitivas, né? Elas repetem, elas perguntam 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes no mesmo dia. E eu imagino que o pai não deve ter ficado chateado, não. Passei, vamos lá, vamos conferir. E era uma maneira de reafirmar a segurança, a confiança que a criança tinha na ação que a família havia tomado de renovar seu pacto com Deus. Eu pergunto, será que nós, em relação aos nossos filhos, estamos tendo esse cuidado de passar o sangue na porta, de garantir a presença do anjo de Deus conosco, de a cada dia reavivar esse pacto com Deus? Aquele cordeiro representava o Cordeiro Supremo, o Cordeiro de Deus. Aquele sangue não tinha poder nenhum, o sangue daquele cordeirinho morto naquela noite, trágica noite para muitos no Egito antigo. Aquele sangue não tinha poder nenhum. Se nós disséssemos isso, nós estaríamos promovendo a coisa-latria, brincadeira que eu mencionei anteriormente. As coisas não têm poder. O que tem poder é o nosso relacionamento com Deus. E temos que fazer as escolhas para reforçar esse relacionamento. Temos que fazer as escolhas para que esse relacionamento se torne cada vez mais vivo, intenso e significativo. Eu quero agora repartir com vocês uma música, uma mensagem musical. Assim como ontem, eu quero repartir com vocês uma música chamada Sangue Precioso. Vamos ouvir e meditar, enquanto isso eu estarei orando com cada um de vocês. Tudo bem. Tivemos um probleminha aí com o volume, estava meio baixo, né? A gente vai acertando.
Mas o que importa é que nosso relacionamento com Deus esteja no nível correto. Vamos orar a esse respeito? Senhor, queremos pedir que o sangue de Cristo derramado na cruz seja uma realidade na vida de cada um hoje. Que esse sangue possa nos conceder a certeza de retornar ao teu plano original, um plano sem sofrimento, um plano sem engano, sem ilusão, um plano sem dor, sem morte, sem doenças, sem vírus, sem confinamento. Senhor, que nossa esperança possa crescer a cada dia, que nossa fé em Ti, nosso desejo de estar contigo e o desejo de conduzir outras pessoas ao Teu reino de paz, perdão e amor se intensifique. Que Teu Santo Espírito atue em nossas vidas para isso. Seja com cada ouvinte, seja com cada familiar representado aqui no público desse nosso encontro, que possam ter uma noite agradável, aqueles que estão padecendo com uma doença, enfermidade, possam sentir o alívio do seu mal-estar e possamos todos nos fortalecer em Ti. Rogamos essas bênçãos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.